que eu preciso que você entenda? Eu preciso que você entenda que a constituição do povo hebreu, o povo hebreu israelita, ele é formado através do acúmulo histórico, do acúmulo mitológico religioso histórico de outros povos. O judeu israelita, quando ele escreve os livros da Bíblia, esses escribas, os soferim, os judeus escribas que escreveram os textos da Bíblia, eles carregavam dentro do seu raciocínio teológico, mitológico, simbólico, o amálgama, o apanhado, o somatório das religiões anteriores dos povos, nos quais, dentro do território, os judeus habitaram, porque os judeus foram dominados por esses povos. Então, a historicidade religiosa judaica, a Bíblia, o Antigo Testamento, ele é escrito dentro de um arcabouço mitológico simbólico que pertence a outros povos, que também compartilharam esses arcabouços mitológicos simbólicos de outros povos. Então, o que vai formar a narrativa simbólica teológica? O que vai formar a narrativa simbólica teológica judaica? O judaísmo cristão, ele é formado por quais religiões? Por quais mitos simbólicos? Ora, pelos mitos simbólicos religiosos egípcios, sumérios, persas, babilônios e gregos. As religiões egípcias, sumérias, persas, gregas e babilônias, ou babilônicas, essas religiões vão formar o simbolismo religioso, mitológico, espiritual, legislativo, comportamental do judeu. Abraão era de Ur dos Caldeus. Abraão é da Suméria. Abraão era sumério. Abraão sai lá da região do Iraque. Abraão era iraquiano. Sara era iraquiana. Isaac é iraquiano. A linhagem de Abraão, a linhagem dos semitas, os semitas são iraquianos. É engraçado você pensar isso, mas os semitas, os povos semitas, alguns deles, porque Shem é uma grande árvore. A árvore de Shem é gigante. Abraão é uma vertente da árvore de Shem. A vertente de Abraão, na sua linhagem, habita a Suméria. E Abraão é um sumério. E a Suméria é onde está o Iraque. Abraão é iraquiano, Sara é iraquiana. E Abraão tem duas descendências, a princípio, depois ele tem mais, porque ele tem muitas concubinas. E Deus diz para Abraão que sua descendência será como o pó da terra. Mas eu quero que você entenda que quando o judeu escreve seus livros, o judeu escreve seus livros sob domínio de outros povos. Entende-se que a literatura judaica ela é formada no exílio babilônico, na criação de uma identidade. Quando os judeus adoravam El, daí que vem os nomes Gabriel, Rafael, Micael, Betel, Samuel, Ismael, Israel, esses nomes, Israel, Ismael, Batuel, Samuel, Betel, esses nomes são referências a El, são verbos de ação, lutar, ouvir, brigar, escutar, representar, honrar, El. Então, aquele que luta contra El, Israel, aquele que guarda El, aquele que protege El, aquele que El ouve, El era o grande Deus. Aí a gente tem que entender o seguinte, será que El era um Deus por si só, especificamente com aquele nome, ou será que El era a denominação na época para Deus? Porque El vai gerar Elohim, que são seres de luz. Assim como Deus vem do grego, é um derivado de Zeus. Deus, dios, quer dizer ser luminoso no céu. Por isso que o dia é quando o sol está no céu, porque havia um ser luminoso no céu. Dia, dios, Zeus, Deus, são a mesma raiz grega. É a mesma palavra sofrendo alterações de escrita a depender da sua função sintática numa frase. Sua função sintática e morfológica vão mudar a grafia da palavra Deus para dia, para dios, para Zeus, que queriam significar ser de luz no céu, ser luminoso no céu, astro brilhante no céu. Por isso que os hebreus, quando vão traduzir a escrita hebraica para o grego, substituem Elohim por Deus. Por quê? Porque Elohim significa literalmente ser de luz, ou seres de luz, no plural. E aí tem esse problema na Bíblia, que ela é escrita no plural e no singular.
no livro de Gênesis. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Vejamos o que o homem está fazendo na terra. Agora que o homem é como um de nós, conhecedor do bem e do mal, o que acontece logo depois que o ser humano, que o homem e a mulher provam do fruto proibido e têm seus olhos abertos? O que acontece com eles? O texto diz que Deus, que lá está Elohim, que quer dizer seres de luz em hebraico, os seres de luz falam: agora que o homem é como um de nós, ele é como um de nós, seres de luz, versado do bem e do mal, só falta que estenda a mão para a árvore da vida e viva para sempre. E aí não podemos deixar isso acontecer. Então eles colocam lá a espada flamejante, guardando a eternidade, a árvore da vida que dá o fruto eterno, a espada flamejante que guarda a eternidade, a árvore da vida que dá o fruto eterno, é Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo vai aparecer com seus olhos como tochas e de sua boca sai uma espada. Uma espada sai de sua boca e Cristo diz: eu sou a lei e sou a espada. Ele diz isso em Mateus. Eu sou a espada. Que espada? A espada colocada no Jardim do Éden, lá em Gênesis, para guardar o fruto, a vida eterna. Por isso que Cristo, quando encerra todo o Apocalipse, ele coloca a árvore da vida eterna, que daquele que quem come o fruto, a árvore da vida eterna, que daquele que come o fruto, ou melhor, aquele que come o fruto da árvore da vida eterna não padece de doença nem da morte. É o que Cristo diz, a eternidade. Eu tenho o fruto da eternidade. O fruto da eternidade é Cristo. Ele guarda o acesso à eternidade. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém alcança a eternidade senão por mim. Esse é o princípio cristão. O princípio cristão é que ninguém alcança a eternidade senão por Cristo. Mas o que é por Cristo? É indo lá na igreja, ajoelhando e congregando e fazendo oração? Não. É espelhando os atos de Cristo. Porque Cristo diz que a sua adoração não é física. Ele diz também em Mateus que nem neste templo, nem naquele se adorará a Deus, mas sim em espírito, pois esse é o templo verdadeiro. Não é? Por quê? Porque o reino de Deus é convosco, é dentro de vocês. O reino de Deus é convosco. O reino de Deus é dentro do seu coração. E aí Jeremias diz, como oráculo da palavra divina: haverá aquele tempo em que farei nova aliança com o meu povo. Não será como a aliança do Sinai, que seus antepassados quebraram. Farei uma nova lei e uma nova aliança. Colocarei minha lei em seu coração. Colocarei a minha lei em seu coração. A lei vai estar nas tábuas de Moisés. A lei vai estar no templo. A lei vai estar na arca. A lei vai estar na Bíblia. A lei vai estar na igreja. A lei vai estar na igreja católica. A lei vai estar na igreja protestante. A lei vai estar no calvinismo. A lei vai estar no batismo. A lei vai estar no neopentecostalismo. Não, a lei vai estar no seu coração. Você sabe qual é a lei de Deus, porque Deus diz que Ele coloca a lei dentro do seu coração. É isso ou não é? Eu estou errado ou estou certo? Claro que eu estou certo. Me refute quem puder. Me refute quem souber me refutar, mas é irrefutável o que eu estou dizendo. É irrefutável o que eu estou dizendo. A verdadeira lei de Deus será colocada dentro do coração do homem. Porque Jeremias, o profeta, diz isso. Farei com o meu povo nova aliança. Deus fala a Jeremias como oráculo. Não será como a aliança antepassada, que os seus pais quebraram. Será uma nova aliança. Serão para mim um povo e eu serei seu Deus. Colocarei a minha lei em seu coração. Esse povo me honrará com os lábios. Essa modificação pressupõe a descentralização do princípio. A descentralização do princípio. A descentralização do princípio de controle hierárquico religioso sacerdotal. A modificação oracular que Jeremias recebe e depois é reconfirmada pela Bíblia é de que não cabe a um sacerdote, a uma pessoa, a um local físico, a uma pessoa física, determinar e dominar os desígnios de Deus e o acesso do indivíduo a Deus. O acesso ao indivíduo a Deus se dá pelo aquele próprio indivíduo dentro de seu próprio coração. É esse princípio que Cristo vem fazer. Cristo vem realizar esse princípio. E ele vem realizar esse princípio destruindo a hierarquia sacerdotal, destruindo a hierarquia religiosa que dominava as pessoas, porque só quem sabia ler nessa época eram os letrados escribas fariseus, ou os saduceus, ou os essênios. Os grupos de poder ali da Bíblia, os fariseus, os essênios, os saduceus, e tem mais um ali que, se eu não me engano, constituíam a casta dos letrados, que sabiam ler o texto bíblico. O texto bíblico era escrito todo sem espaços. Não se sabia onde dividir as palavras umas das outras. Era um texto passado de geração em geração. Entende isso?
E a população era analfabeta, assim como na Idade Média a população era analfabeta, assim como no século XVIII a população era analfabeta. Você tem aí 1% da população lendo, nem os nobres no passado sabiam ler e escrever. Ler e escrever eram coisas de estudiosos, geralmente religiosos. Na tradição europeia, quem sabia ler e escrever eram os monges católicos. Por isso que os monges católicos dominavam também a biologia, a química, a matemática, a botânica. Por quê? Porque eram as únicas pessoas que sabiam ler e escrever. Ora, bolas! Não tem como você estudar química, matemática, botânica, filosofia, retórica, história, geometria, astronomia, sem você saber ler e escrever. E a maior parte da população, inclusive os nobres, não sabiam ler e escrever. Por isso que tinha ali os auxiliares dos nobres, que liam as cartas, que faziam os tributos. O nobre era guerreiro. Mesmo que o nobre soubesse ler e escrever, ele não era douto, no sentido filosófico, acadêmico. O nobre era treinado para guerra, para espada, escudo, pancada, estratégia militar. Mas eu preciso que você entenda que a Constituição hebraica, a Constituição judaica, a Constituição israelita, a formação desse povo e a formação teológica, mitológica desse povo perpassa pela mitologia e pela história simbólica religiosa dos persas, dos sumérios, dos gregos, dos egípcios. Por quê? Porque essas religiões pertenceram ao credo judaico porque os judeus viveram dentro desses povos. Os judeus viveram dentro do Egito, os judeus viveram dentro da Pérsia, os judeus viveram dentro da Suméria, os judeus viveram dentro da Babilônia. Abraão era sumério, Abraão era iraquiano, Abraão sai do Iraque, Abraão sai de Ur dos Caldeus, Sara era iraquiana, a esposa de Isaac era iraquiana. Por quê? Porque diz que Abraão pediu que seu servo buscasse para Isaac uma esposa de seu povo. Uma esposa de seu povo, da raiz de Shem. E aí, quando você tem ali depois Jacó casando com Lia e Raquel, as filhas de Labão, que também são da linhagem de Abraão, quando você tem isso acontecendo, você vê que as esposas Lia e Raquel trazem com elas a mitologia simbólica dos sumérios, os deuses, os ídolos. E até então isso não era um grande problema para a narrativa. Os ídolos, os outros deuses, não eram um grande problema impeditivo de casamento. Você não tinha ali uma grande separação ainda entre o culto dos povos. Isso vai acontecer depois com Moisés. Moisés vai instituir uma legislação separatista, mas a legislação separatista de Moisés, que é escrita pelos escritores que escrevem o livro Êxodos, Levítico, Números, Deuteronômio, esses escritores, eles partem num pressuposto de um Deus que já existe. O Deus de Moisés, Javé, já existia. Javé já era um Deus adorado pelos povos cananeus. E os israelitas, eles invadem os povos cananeus. A Bíblia é um livro. A Bíblia é um livro de guerra. Ela é um livro de empreitadas militares bélicas. Você precisa entender isso. A Bíblia, especialmente o Pentateuco, Gênesis, Deuteronômio, Êxodos, Levíticos e Números, esses livros, eles tratam da empreitada militar bélica dos israelitas, matando, estuprando, dominando e escravizando os povos cananeus. Você precisa ter essa consciência de que havia escravidão sexual na Bíblia. Os israelitas faziam as mulheres escravas sexuais, assim como os vikings faziam as europeias escravas sexuais. Você sabia que os vikings entravam na região toda ali dos Balcãs, Polônia, Bósnia e Herzegovina, Sérvia e Montenegro, Iugoslávia, Rússia. Os vikings entravam naquelas regiões, matavam os homens, escravizavam as mulheres e vendiam as mulheres como escravas sexuais para o resto da Europa e também para o Califado Árabe, através da rota da Turquia. Você sabia disso? Você sabia disso? Que os vikings faziam guerras de escravizar europeus? Os nórdicos desciam, escravizavam os povos europeus e escravizavam os homens para trabalho nas minas, para trabalho no campo, e estupravam as mulheres e vendiam as mulheres como escravas sexuais. Isso aconteceu durante séculos, durante vários séculos, por mais de 3 séculos. Isso aconteceu. A formação da região Rus, a região da Rússia, a região Rus. Rus quer dizer remadores.
porque os povos eslavos viam os remadores chegando, e os remadores chegavam e dominavam os povos eslavos e faziam os poloneses, os bósnios, os iugoslávios, os tchecos, os croatas, faziam esses povos de escravos. Daí vem a palavra eslavos. Os eslavos, os povos eslavos, os servos, os escravos, começaram a ser denominados assim. Até hoje se chama povos eslavos. Daí que vem Eslovênia, Eslováquia, escravos, slaves, em inglês slavs, slaves, é a mesma palavra, porque esses povos eram feitos de escravos pelos nórdicos. E esses povos eram vendidos para o sul, no sentido europeu, para o califado árabe também. E essas pessoas eram feitas de escravos sexuais. O tráfico sexual humano era feito imensamente. As pessoas matavam umas às outras, os europeus nórdicos matavam os europeus eslavos, e durante séculos, milhões de europeus foram vendidos como escravos sexuais para o resto da Europa e para o califado árabe. Simples assim. E a tradição judaica não é apartada do mundo. E na Bíblia existem as leis que Moisés determina sobre a escravidão sexual de mulheres. Isso é absurdo, isso é impensável, isso é incondizente com a retórica cristã. Você precisa entender que a retórica cristã, ela é um texto intelectual, moral, muito mais evoluído e preciso do que a tradição bíblica do Antigo Testamento. Logo, eles não são o mesmo Deus. Cristo não está respondendo ao Deus hebreu. Você precisa entender isso. O Deus hebreu, Javé, ou El, existem dois deuses hebreus. Existem dois deuses hebreus. Tem o Deus El e tem o Deus Javé. Vou melhorar a minha retórica. Existem dois deuses judeus. Os judeus tinham dois deuses. Eles tentaram costurar esses dois deuses, porque a árvore patriarcal dos judeus, Abraão, Isaac, Jacó, era de povos nômades beduínos do deserto, e esses caras adoravam outros deuses. Os patriarcas dos judeus, Isaac, Abraão, Jacó, adoravam El. Eles adoravam outro Deus. E aí Moisés vai adorar Javé. E Moisés é convencido de falar para os seus irmãos que adoravam El, que o nome El e Javé são o mesmo Deus. Essa é a narrativa bíblica que está em Êxodo. Se você ler Êxodo, se você ler Gênesis, você vai entender por que no princípio Deus se chamava El, Betel, Samuel, Ismael, Israel, Micael, Gabriel. São nomes que adulam, que adornam, que fazem homenagem a El, aquele que luta por El, aquele que El ouve, o guardião de El. E aí esses grupos patriarcais de Israel, que saíram lá da Suméria, que vieram de Ur dos Caldeus, porque Abraão, Isaac vieram de Ur dos Caldeus, esses caras saem de Ur dos Caldeus. Sara, esposa de Abraão, era iraquiana, Abraão era iraquiano, Sara era iraquiana, e eles saem de Ur dos Caldeus, e aí vão habitar lá no Mediterrâneo, vão habitar lá em Israel, vão habitar do lado do Egito. E aí esses caras vão habitar do lado do Egito, e eles tinham outro Deus, eles tinham El, eles vão falar com El. E aí Moisés, mais de 500 anos depois, vem Moisés, e aí Moisés diz que o Deus agora é Javé. Mas da onde Moisés tirou o Javé? Moisés inventou um Deus? Não, Moisés usou um Deus que os povos cananeus, beduínos do deserto já adoravam. O Deus do trovão, o Deus das guerras. Javé era um Deus da guerra, um Deus da guerra que lançava trovões. Parece com algum Deus que você conhece? Parece com Thor? Parece com Zeus? Oh, será por isso que o nome é Deus? Caramba, que interessante, né? É interessante pensar que arquetipicamente, mitologicamente, pelo inconsciente coletivo, os povos ao redor da Terra, mesmo nunca tendo se encontrado ou vivendo de formas muito distantes, eles adoram os mesmos arquétipos de deuses, os mesmos modelos de deuses. Um deus guerreiro que solta trovões e é representado por uma nuvem. Ora, esse Deus da guerra que te vence batalhas e é representado por uma nuvem e solta trovões, esse Deus ele aparece diversas vezes nas mitologias humanas, que nunca se encontraram a princípio. E Moisés ele vai pegar esse arquétipo do Deus guerreiro, do Deus da nuvem, que solta raios, que traz fogo, que vence batalhas, e aí o livro Êxodos, o livro Números, o livro Deuteronômio, o livro Levítico, são livros de guerras, empreitadas militares bélicas, nas quais
os israelitas têm direito a matar os outros povos. É só isso. A narrativa bélica que está na Bíblia, ela pressupõe que os israelitas têm direito de matar e massacrar as outras pessoas, estuprar, fazer escravas sexuais, matar crianças e mulheres e o gado e não deixar uma coisa viva sequer, fazer guerra de extermínio. Consagração ao extermínio religioso. O termo usado nas passagens bíblicas é de consagração ao extermínio religioso. Isso é absurdo. É absurdo que o texto que faça a regência normativa intelectual e espiritual da população hoje, é impensável que esse texto tenha como base o genocídio em massa, a escravidão sexual em massa de mulheres. Mulheres querem defender os direitos das mulheres, vocês podem começar a defender os direitos das mulheres abrindo a Bíblia e vendo que aquele texto justificava a escravidão feminina sexual, cara. As mulheres eram compradas e vendidas. As mulheres dos povos invadidos pelos israelitas eram feitas de escravas sexuais e tinha leis ali. Se você tivesse uma dívida, você poderia se vender como escrava sexual e como escravo também. As pessoas que incorriam em dívidas financeiras, elas eram vendidas como escravas. E ali em Levítico tem uma lei que diz assim, em Levítico e Deuteronômio, que o Senhor, se ele espancar o seu escravo, e o escravo não morrer no mesmo dia, se o escravo morrer no dia seguinte, o Senhor não é culpado. Ou seja, o Senhor, o dono de um escravo, um israelita, um judeu, que tivesse um escravo também israelita, também judeu, os israelitas se escravizavam. Você não sabia disso? Você não sabia que os israelitas compravam uns aos outros como escravos? E aí é dito lá que o israelita que tivesse outro escravo israelita, e esse senhor que dominava o escravo, que era um hebreu, israelita, judeu, e ele tinha outro escravo também, que era um hebreu, judeu, israelita. O senhor que espancasse o seu escravo, mas seu escravo não morresse no mesmo dia, morresse um dia depois, esse senhor não era culpado de morte. Ele não era réu de morte. Por quê? Porque o escravo é sua propriedade. Isso está lá em Levítico. Está lá no Antigo Testamento, nas leis que vão reger o ambiente de Israel. As leis que vão reger Israel vão falar de escravidão sexual feminina, dos direitos dos homens guerreiros invasores das terras. Esses homens guerreiros israelitas invasores de terras tinham direitos sobre matar, destruir, escravizar e conquistar as mulheres. Eles tinham direitos sobre elas. Eles tinham também outro direito, que era o extermínio completo. Certos povos foram consagrados ao extermínio. Exterminava-se mulheres, crianças, o gado e as próprias posses, os pertences, tudo era queimado. Essa é a narrativa bíblica. Os textos de Êxodos, Deuteronômio, Levítico e Números, eles são minuciosamente descrições das guerras que os israelitas travaram para ocupar a terra de Canaã, que é a terra de Israel. Os israelitas, antes de entrarem em Israel, eles tiveram que matar todos os povos que existiam ali. Isso está na Bíblia. Porque na Bíblia diz que El, ou Javé, falou com Abraão, dizendo que Abraão teria direito àquela terra. O único motivo da existência do israelita dentro da terra de Israel hoje é porque um Deus e um texto mitológico, fictício ou não, existe um texto que é mitológico, que trata de um mito. Esse texto pode ser fictício ou não. Até então, esse Deus nunca apareceu de novo e falou para todo mundo ouvir essa história. Esse Deus é interessante, né? Ele é engraçado. Ele fala uma vez há 4.000 anos atrás. Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, que fique fazendo guerra até hoje. E é esse Deus da paz, do bem e do amor, esse suposto Deus da paz, do bem e do amor, ele vem, esse suposto Deus da paz, do bem e do amor, ele vem e fala: Abraão, eu te dou uma terra. Essa terra está ocupada por outros povos, pelos fenícios, pelos cananeus, pelos edomitas, moabitas, filisteus, jebuseus. Todos esses povos são iníquos, abomináveis, e eu, Abraão, estou mandando você dominar essa terra. Mas não será você. Daqui a 300 anos, daqui a 400 anos, daqui a um tempo, a sua descendência vai ocupar essa terra e eu vou dar o direito da sua descendência de passar a fio de espada e matar todas as pessoas que estão nessa terra e pegar as mulheres como escravas sexuais. Foi isso que Deus falou para Abraão. Deus falou para Abraão que existiam pessoas na terra de Israel
antes de Abraão entrar nessa terra, que essas pessoas seriam consagradas ao extermínio, essas pessoas seriam destruídas, as mulheres seriam feitas de escravas, o gado seria tomado como posse, as crianças seriam mortas, e depois desse genocídio, dessa matança, o povo hebreu, semita, descendente de Abraão, teria o direito de habitar essa terra e chamar ela de terra de Israel. Esse é o texto bíblico. Eu não estou inventando isso não é geopolítica moderna. Essa é a mitologia fundacional da Bíblia. Essa mitologia fundacional, óbvio que ela vai dar problemas. Isso vai gerar muita guerra. Isso vai gerar muitos problemas. Quando você quer perguntar por que o judeu era perseguido, o judeu era perseguido porque o texto do judeu está dizendo que ele tem o direito de matar todas as pessoas daquela terra. Só por isso. É só por isso. O texto do judeu está dizendo que ele tem o direito de matar todas as pessoas daquela terra e de estuprar as mulheres, e de cortar a cabeça das crianças, e de tomar posse do gado para si, e de matar os homens. É só isso. O único problema do Antigo Testamento é só esse. E aí, depois de 14 anos lendo a Bíblia de trás para frente, eu chego a essa conclusão de que grau de hipnose nós estamos vivendo. Que grau de hipnose nós estamos vivendo?